Como investir em fundos imobiliários? Nesse vídeo eu vou te mostrar os tipos de fundos imobiliários, os riscos desse tipo de ativo, dessa classe de ativo, como comprar fundos imobiliários, acessando o home broker de uma corretora e adquirindo esse fundo. Logicamente, eu vou te mostrar também como escolher melhor os seus fundos imobiliários. E por último, eu vou te mostrar o porquê que nós não investimos em fundos imobiliários. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, a minha ideia é te mostrar essa classe de ativos, os potenciais de retorno, os riscos e como fazer para alocar nesse tipo de investimento que se tornou muito comum nos últimos anos. Então vamos lá. Primeiro, o que são os fundos imobiliários? São basicamente produtos de investimentos, são instrumentos, formas de investimento que a gente chama de condomínio fechado, onde diversos investidores reúnem o seu recurso para adquirir imóveis, papéis ou, enfim, algum tipo de investimento relacionado ao mercado imobiliário, sendo que 95% da renda gerada por esse tipo de ativo, pelos fundos imobiliários, deve ser distribuída aos seus cotistas, aos seus investidores ali mensalmente. E aqui tem um benefício bem interessante, que os dividendos distribuídos por fundos imobiliários são isentos para pessoas físicas e não para pessoas jurídicas, tá? Então, se você é uma empresa que está investindo em fundos imobiliários, saiba que você deve ou deveria estar pagando imposto sobre os dividendos, então não vale a pena investir nessa classe. Mas quais são os tipos de fundos imobiliários? O primeiro deles é o fundo que a gente chama de investimento voltado em renda, onde o fundo imobiliário ele adquire diversos imóveis. A gente pode ser um fundo logístico, um fundo de shoppings, um fundo de lajes corporativas, pode ser um fundo de empreendimentos imobiliários ou, enfim, qualquer tipo de imóvel onde o objetivo desse imóvel é gerar o recebimento de recursos, através de aluguel, Então, o fundo imobiliário ele vai disponibilizar algum tipo de espaço, seja uma loja no shopping, seja um galpão logístico, um espaço no galpão logístico, algo assim, ou mesmo um prédio de escritórios, como que a gente vive aqui, onde o locador, ele vai pagar, vai fazer pagamentos mensais para o proprietário do fundo, que no caso vai ser uma gestora. A gestora vai receber esse recurso, tirar os seus custos, do que ela teve na operação daquele mês e distribuir aos seus cotistas. Então esse é o primeiro tipo de fundo imobiliário. O segundo tipo é o de desenvolvimento imobiliário, certo? Onde esse fundo vai reunir o dinheiro dos investidores, vai adquirir imóveis ou terrenos, eventualmente ele pode fazer uma incorporação imobiliária, certo? Ele pode fazer uma construção para tentar auferir lucro com uma venda futura. Então, o objetivo de um fundo imobiliário para desenvolvimento é a compra e venda de terrenos ou imóveis, ou mesmo a construção, incorporação desses imóveis para adquirir recursos na venda desse patrimônio no futuro. E o último tipo de fundo imobiliário, e um dos mais comuns talvez, é o fundo de papel, certo? Que a gente chama de fundo de papel, onde esse fundo ele vai comprar títulos de renda fixa, como CRIs, LCIs, e eventualmente debêntures de construtoras, de empresas de construção civil, ou papéis, sejam CRIs ou LCIs, atreladas ao mercado imobiliário. Então, letras de crédito ou certificados de recebíveis imobiliários. Os fundos de papéis também podem investir em outros fundos imobiliários ou mesmo em ações, focadas ali na exploração imobiliária, de construtoras, incorporadoras e tudo mais, empresas que são listadas em bolsa. Então, o fundo de papel, ele pode ter renda fixa, pode ter renda variável, pode ter outros fundos imobiliários e ele vai buscar auferir renda, seja com dividendos ou com juros, desses títulos de renda fixa, ou mesmo a distribuição de outros fundos imobiliários e pagar, então, os seus cotistas mensalmente na forma de dividendo isento de imposto de renda. Então esses são os três principais tipos de fundos. O de renda e o de desenvolvimento são fundos que nós chamamos de tijolos, certo? Onde vão entrar os fundos de lajes corporativas, fundos logísticos, fundos de shoppings, enfim, esses são os principais. E o fundo de papel é um fundo que vai ter títulos, basicamente, certo? Seja de renda fixa ou de renda variável. Mas agora, quais os riscos que você tem que estar atento na hora de alocar em um fundo imobiliário? O primeiro deles, no caso dos fundos de renda, certo? Onde o fundo busca auferir renda ali com recebimento de aluguéis, é a vacância, ou seja, qual o percentual dos imóveis, ou do valor daqueles imóveis
que estão disponibilizados para aluguel que não estão alugados, né? E aí varia um pouco, tem um percentual ali que é normal, né, sazonal, enfim, é cíclico em relação a cada tipo de fundo, seja um fundo logístico, seja um fundo de shoppings ou de lajes corporativas. Então você tem que procurar sempre um fundo que tenha uma vacância o mais baixo possível, certo? Porque não adianta você ter vários imóveis, vários prédios, torres ou mesmo galpões logísticos se não tiverem inquilinos para esses fundos. Então esse é o primeiro risco, o risco de vacância, certo? Junto com o risco de vacância deve ser avaliado quem são os locadores dos imóveis que que o fundo está alugando no caso, certo? Se for um galpão logístico que aluga para apenas uma empresa, o que vai acontecer quando esse contrato vencer? Quando esse contrato vence? Se essa empresa tiver um problema de liquidez e vier à falência, o que vai acontecer com a renda do fundo, certo? Então, na vacância, a gente também tem que olhar quem são as pessoas, ou empresas, no caso, né, que estão alugando os imóveis ali do fundo. E junto com isso também entra o risco de mercado, que é a variação ou risco sistêmico que a gente chama no mercado financeiro, onde o seu locador, né, o seu locatário ali, vai ter algum tipo de problema por conta do ciclo econômico que vai acabar impactando a sua renda. Geralmente, nesse ponto, os fundos de papéis são mais suscetíveis ao risco de mercado, porque ele sofre a marcação a mercado pelas variações de taxa de juros e também, dependendo do certificado de recebíveis imobiliários, ele pode sofrer algum tipo de calote, certo? De default ali naquele papel, naquele ativo especificamente, como aconteceu nos últimos 2 anos aí, o caso do fundo da Hectare e do Devante, certo? Que eram 2 fundos bem famosos, são ainda, né? 2 fundos bem famosos de papéis, onde eles sofreram um calote em parte da dívida, né? Parte do patrimônio ali de títulos dos fundos. Então, isso aconteceu principalmente pelo risco de mercado, certo? Tem um risco bem específico ali daqueles ativos, especificamente, daqueles 2 fundos, mas também o risco de mercado, porque teve a pandemia, a inflação disparou, o juro foi lá em cima e acabou afetando a capacidade de pagamento dos devedores daqueles certificados, certo? O terceiro risco dos fundos imobiliários é o risco de liquidez. Então, será que eu posso deixar a minha reserva de emergência em fundos imobiliários, já que eles têm liquidez em apenas 2 dias? É claro que não, certo? A liquidez, o prazo para mim receber o recurso, ele não é necessariamente aquilo que eu devo, lógico, isso é bem relevante, mas não é especificamente o que eu devo levar em consideração na hora de montar minha reserva de emergência, por exemplo. O risco de liquidez nos fundos imobiliários, ele está atrelado ao risco de mercado, porque, por exemplo, a gente pode ter um cenário muito ruim em poucos meses. Então a gente pode ter uma queda aí dos fundos imobiliários na casa de 5, 10% em menos de um mês, onde, se você estiver usando o fundo imobiliário como reserva de emergência, da onde você vai ter que tirar esse recurso, certo? Você vai tirar de um fundo imobiliário com prejuízo aí de 5, 10% em apenas um mês, certo? Então, o risco de liquidez, ele está muito atrelado ao risco de mercado, porque mesmo o fundo imobiliário tendo uma liquidez em 2 dias, você não consegue resgatar ele, ou você vai ter prejuízo vindo a resgatar ele por ocasião aí de uma queda ou algo do mercado. Então, o risco de liquidez é eu não conseguir transformar aquele recurso, né, aquele investimento em dinheiro, em cash, no momento que eu quero. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de alocar nessa classe de ativo. E por último, e o risco mais importante, o mais complexo, o mais difícil de analisar, é o risco específico, que são riscos estruturais, como por exemplo, a gente teve enchente aqui no Rio Grande do Sul recentemente, e alguns fundos logísticos foram afetados, né? Foram inundados pelas águas. Isso é um risco estrutural. Onde que está localizado o imóvel? Onde que são os imóveis, né, daquele fundo? Está em apenas um estado? Está em apenas uma cidade? Está em vários estados? Tem algum risco, né, de um incêndio, de alagamento ou de algo assim? Então, são os riscos estruturais, certo, de cada fundo imobiliário. Além disso, a diversificação, certo? Como é que é a exposição do fundo imobiliário? Ele tem, vamos pensar num fundo de shoppings. Quantos shoppings tem na carteira desse fundo? Onde estão localizados esses shoppings, certo? Então, tudo isso está relacionado à diversificação do fundo. E quando a gente olha um fundo de papéis, a gente está falando em ver quantos emissores tem dentro
desse fundo, quantos ativos, né, quantos tipos de ativos, lá do CDI, o GPM, o IPCA, enfim, tudo isso diz respeito à diversificação, ao risco específico de cada fundo que você tem que analisar olhando o relatório gerencial, que eu vou mostrar na sequência como eu faço isso, mas basicamente entender onde estão os investimentos e como estão distribuídos os investimentos de cada um dos fundos imobiliários. Depois, aliado com o risco de diversificação, a gente precisa ver o risco de inadimplência. Se é num fundo de renda, certo? Num fundo de aluguel, a gente precisa ver quais são os principais contratos, com quais empresas que são os principais contratos de aluguel, certo? E também, no caso de um fundo de papel, você tem que ver nos emissores de cada um daqueles papéis que o fundo adquiriu, se tem algum risco de crédito, se é alguma empresa com um nível de alavancagem duvidoso, se já teve algum problema de pagamento de dívida ou algo assim. Então é risco um pouco mais específico, certo? Bem mais específico, na verdade, porque ele vai além do fundo. Você tem que olhar para quem que o fundo emprestou dinheiro ou para quem que o fundo está alugando imóvel. Claro, pessoal, os riscos dos fundos imobiliários, tem algum que você acha que eu não falei aqui? Comenta no vídeo aqui embaixo. E antes da gente seguir, lembra de se inscrever no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo e marcar o joinha se estiver gostando desse vídeo. Agora vamos falar de como fazer investimentos em fundos imobiliários, né? Na parte prática mesmo, como que a gente pode fazer esse tipo de ativo. Para comprar um fundo imobiliário, você precisa ter obrigatoriamente uma conta numa corretora de valores imobiliários, uma instituição financeira, seja um banco ou mesmo uma corretora, como a XP, o BTG, a Warren, a Genial, a Guide, enfim, existem várias corretoras hoje no mercado, certo? Você vai ter que criar uma conta nessa corretora, conta no seu nome, seu CPF, sua senha, sua assinatura digital e tudo mais. Você vai transferir o dinheiro para essa conta, ou se você já tem a conta na corretora, fica mais fácil, né? E você vai abrir o home broker da sua corretora, pesquisar o nome do fundo imobiliário. Geralmente ele é formado por 4 letras e 2 números, sendo que esses 2 números é o 11, certo? 1 e 1. No final do nome do fundo. Então, por exemplo, o fundo de logística da XP é o XPLG11. O do BTG é o BTLG11. Um fundo de shoppings, o XPML11. Então, existem vários fundos, né? Tem um fundo de renda fixa que é bem famoso, que é o MXRF11. Então, existem vários fundos, tem que pesquisar o nome do fundo, olhar, fazer uma análise ali do que ele está investindo, como ele está diversificando os seus investimentos, entender os riscos e caso você tome a decisão de investir nesse ativo, você vai lá na sua conta, no seu home broker, coloca o código do fundo, que termina com 11 sempre, né? E compra o número de cotas que você quiser. É muito importante entender que os fundos imobiliários envolvem, né, uma alta volatilidade e esse é um dos motivos até que a gente não aloca nesse tipo de ativo. Você tem que olhar o seu portfólio num contexto completo, né, para entender se o fundo imobiliário é adequado, qual é o prazo de investimento que você tem para esse tipo de ativo, que o seu ativo de renda variável, o prazo de investimento dele deve ser longo. Então a gente está falando aí de 4, 5, até mais anos, né, pensando aí na adequação desse investimento para a sua carteira e na diversificação da carteira como um todo, né? Lembrando que não é ideal você ter apenas fundos imobiliários ou fundos imobiliários de reserva de emergência ou fundos imobiliários e ações. Você deve ter uma carteira bem diversificada em várias classes de ativos, assim como nós fazemos aqui na Musacap. E também, muito importante, antes de fazer qualquer tipo de investimento, é entender qual é o impacto tributário ou como funciona a tributação desses ativos. No caso do fundo imobiliário, você paga 20% em ganho de capital, certo? Sempre que você fizer uma venda do fundo imobiliário e tiver lucro, você tem que pagar 20% sobre o lucro dessa operação. E um benefício que existe nos fundos imobiliários é que a tributação dos dividendos não acontece. Mas o ideal, né, obviamente, é que você esteja sempre fazendo o reinvestimento desses dividendos de forma a obter um juro composto, né, o ganho de capital ali, o juro sobre juro, basicamente, e aumentar então os seus retornos. Agora eu vou te mostrar como que eu faço para olhar os fundos imobiliários. Então, geralmente eu entro nesse site aqui, o fundamentos.com.br, adiciono o nome do fundo que eu quero pesquisar, né, nesse caso o MXRF11, e com isso eu consigo olhar as características desse fundo, como é que é o dividend yield dele, como é que é o PVP, né, se ele está descontado ou não, enfim, alguns indicadores. Mas o principal é entrar aqui, ó, onde diz relatório, né, e você vai clicar
para baixar o último relatório gerencial desse fundo, certo? No relatório gerencial, você vai ter todas as informações em relação à evolução do fundo, como que ele como que ele fez a distribuição de dividendos, os resultados que ele teve e tudo mais, a comparação de rentabilidade dele em relação a outros ativos, mas o mais importante, certo, é a diversificação desse fundo. Como que é feita, né? Onde está atrelado o rendimento dele. Então você pode ver aqui que uma parte do fundo está em crédito corporativo, uma parte em comercial, uma parte residencial e 4% em caixa. Nesse outro gráfico, você consegue ver quais são os ativos que compõem a carteira do fundo. Então ele tem 79% em CRIs, uma parte ali em permutas, 12% em FIIs e o caixa, certo? Aqui você já está vendo quais ativos que compõem esse ativo. Então, obviamente, esse fundo é um fundo de papel, certo? Ele tem 79% em CRIs, ou seja, certificados de recebíveis imobiliários. Então, ele é um fundo de renda fixa, basicamente. No caso desse fundo aqui, como ele é um fundo de papéis, né, e ele investe em fundos imobiliários, ele vai mostrar quais fundos imobiliários que tem na carteira e também o percentual, né, de alocação de cada um desses ativos, da parcela de carteira de FIIs, os setores, né, de cada um desses fundos, os setores de cada uma das empresas, certo, que tem ali na carteira de renda fixa desse fundo e o indexador. Então a gente pode ver que a carteira do MXRF11 tem 69% atrelado ao IPCA e 31% em CDI+, ou seja, ele tem ativos, a maior parte dos ativos está atrelado à inflação, certo? Então, um fundo de renda fixa, onde os títulos de renda fixa que estão dentro desse fundo são, em grande maioria, né, mais de 70% ali, atrelados ao índice de preços ao consumidor amplo, né, o IPCA. Aqui, nesse gráfico de baixo, você também pode ver o vencimento e a duration dos ativos, né? Você pode ver que o fundo ele tem vários vencimentos, né, ao longo dos anos aí. E por último, a composição da carteira desse fundo. Então, por exemplo, a gente pode ver todos os emissores, todos os ativos que estão compondo aquele fundo, a exposição que tem do fundo naquele emissor ou em cada emissor, né? Então, o ideal é você ver fundos que não sejam concentrados, que não tenham uma exposição de risco muito grande a uma mesma empresa ou a ou um mesmo setor de empresa, certo? Então tem várias análises que a gente precisa fazer num fundo imobiliário antes de fazer qualquer tipo de alocação, certo? Então é uma classe de ativo um pouco mais complexa do que a grande maioria das pessoas trata aí fora. E por último, no relatório gerencial ele vai te trazer várias informações complementares, vários detalhes, características ali dos ativos e do próprio fundo, certo? Aqui a gente olhou o relatório gerencial do MXRF11, mas você pode procurar, né, você pode baixar o relatório gerencial de qualquer fundo imobiliário, acessando, né, seguindo esse caminho que eu te mostrei, e você consegue entender como é que é a alocação dele, como é que é a diversificação, a exposição por emissor, por setor, por indexador, se é IPCA, se é IGPM, se é CDI, se é de aluguel ou não, se é de renda ou não, né? Enfim, você consegue descobrir várias coisas, onde estão alocados, né? Se é um fundo de tijolo, você consegue ver onde são os imóveis e avaliar, né? E melhorar ainda mais a sua diversificação da carteira. Por exemplo, você pode ter dois fundos de galpões logísticos que são da mesma classe de fundos, basicamente, mas você pode selecionar fundos que têm galpões na região sul, fundos na região centro-oeste, fundo que tem mais galpões no norte e nordeste, enfim, pode fazer uma diversificação de regiões nos galpões logísticos, por exemplo, nos shoppings, enfim, qualquer tipo de fundo de tijolo, né? Você pode olhar uma localização geográfica ali para fazer a diversificação, tá certo, pessoal? Então, não vou aprofundar muito nessa parte de análise especificamente. Se você quiser que eu faça uma análise detalhada de um fundo de investimento, o que eu olho, né, em fundo de tijolo e fundo de papel, comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou gravar um vídeo nas próximas semanas mostrando todo o processo de análise de um fundo imobiliário, certo? E agora, para concluir, eu vou te mostrar por que nós, aqui da Musa Capital, nós não recomendamos os fundos imobiliários aos nossos clientes. O nosso processo de análise, ele é basicamente montado, focado na relação de risco-retorno dos ativos. Ou seja, um ativo que me oferece muito risco, ele precisa me entregar obrigatoriamente muito retorno.
E aqui entra um problema dos fundos imobiliários. Geralmente, né, quando a gente olha o IFIX, que é um índice de retorno total, ou seja, ele considera o reinvestimento de dividendos nos fundos imobiliários novamente, quando a gente olha esse índice e joga ele, né, testa ele em várias janelas de tempo, contra o CDI, contra o Ibovespa, contra as classes de ativos de forma geral e também a nossa estratégia, a gente vê que ele não compensa o risco que ele entrega, ou seja, a volatilidade do IFIX não compensa o retorno que ele entrega, que em várias janelas de tempo é inferior ao CDI, é inferior muitas vezes ao Ibovespa, ao S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. Então, por isso, ele não passa no nosso teste de análise aqui da estratégia da Musa Capital, onde a gente decide se um ativo vai entrar ou não na nossa carteira, certo? E aqui nesse gráfico que eu estou te mostrando na tela, você pode ver a principal razão da gente não ter fundos imobiliários na nossa carteira. Nos últimos 4 anos, a nossa carteira arrojada está entregando retorno de 66%, a moderada 58% e a conservadora 51%, em relação ao CDI de 40% e o IFIX apenas de 18%. Então, em resumo, né? O IFIX, os fundos imobiliários de forma geral, eles têm mais volatilidade que a nossa carteira arrojada e não entregam tanto retorno quanto a nossa carteira arrojada. E esse é o motivo da gente não alocar em fundos imobiliários com os nossos clientes, nas nossas carteiras, nas carteiras dos nossos clientes, certo? Porque a relação de risco-retorno desse ativo não compensa ter ele em carteira, certo? Eu sei que existe uma grande farsa, uma grande promessa, né, de grandes retornos e renda passiva e tudo mais com fundos imobiliários, mas a gente testou e viu que isso não faz sentido nenhum e por isso a gente não investe. E se você quiser conhecer a nossa estratégia de investimentos, conhecer essa estratégia que rendeu mais de 60% nos últimos 4 anos, né, que é um retorno bem interessante, aí, mais de 12% ao ano, né, praticamente 15% ao ano, entre em contato através do link aqui embaixo que a gente vai conversar com você, te mostrar a nossa estratégia, mostrar como funciona o nosso trabalho de consultoria aqui da Musa Capital e caso você queira dar prosseguimento, a gente vai destinar, né, vai dedicar um consultor, um profissional de investimentos que vai cuidar do seu patrimônio, da sua família, da sua empresa, enfim. Então, entre em contato se quiser conhecer. Tá certo, pessoal? Até a próxima!